A paz do Senhor. Eu quero trazer aqui, através desse vídeo, algumas coisas que estão acontecendo em muitos templos evangélicos, não só no mundo, mas no Brasil também, e que para os pregadores, pastores, deem mais atenção nestas coisas que eu vou falar agora através deste vídeo. Amém? Uma das coisas que não tem necessidade nenhuma, o que está acontecendo em muitas igrejas evangélicas, e é algo assim que veio de uns anos para cá e que ficou, que é o que está acontecendo. Geralmente é quando o pregador ou o cantor, durante a pregação ou durante o louvor, fala assim: olhe para o lado e fale para o teu irmão isso, fale para o teu irmão aquilo. Eu quero dizer para vocês, pregadores, que isto é algo desnecessário. Isto é algo chato. Sabe, todos os irmãos que eu já conversei sobre isso, todos eles concordam comigo. Isso é uma chatice, né? Vamos parar com isso. Fale para o teu irmão isso, fale para o teu irmão aquilo. Eu já fui num culto uma vez que o pregador ficou, durante toda a sua pregação, o que mais ele falava era isso: fale isso para o teu irmão, fale aquilo para o teu irmão. Meu, vamos parar com isso. Isso é uma chatice, isso irrita. Sabe? Pregador, você tem que pregar, é você que tem que falar. Você é o canal de Deus na terra. Amém? Outra coisa que está acontecendo também, e que deveria ser assim evitado, o excesso, é muito aquele levanta e senta. Tá parecendo aquela brincadeira do vivo ou morto. Sabe? Então isso tem que tomar um cuidado, tem que ter uma atenção com isso, né? A cada momento tem que levantar, tem que sentar. O irmão vai levar a palavra, levanta. Vai orar, levanta. Vai cantar o louvor, levanta. Vai pregar, levanta. O irmão vai levar o testemunho, levanta. Isso cansa, meus irmãos. Pastores e dirigentes de igrejas, deem mais uma analisada sobre esse assunto do levanta e senta. Amém? Eu não consigo imaginar quando Jesus Cristo ia ler a Bíblia, ia pregar a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, a todo momento: levanta, igreja, senta, igreja, levanta, igreja. Nossa, isso aí é uma coisa, principalmente pessoas que estão cansadas, ou até mesmo os incrédulos que vêm visitar a igreja neste momento. Não é legal isso. Outra coisa errada também, que muitos aí estão usando assim, ó: determinar. Eu determino em nome de Jesus isso ou aquilo sobre a tua vida. Olha, eu quero dizer para vocês que, à luz da palavra de Deus, a Bíblia nos ensina a pedirmos e aguardar, e nunca a determinar nada a Deus. Quem somos nós para determinar algo a Deus? Como se Deus fosse um mordomo nosso, como se Deus fosse um garçom, ou como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Não. Nunca determine nada a Deus. Eu tenho vários versículos aqui que prova que a palavra de Deus fala, no Novo Testamento, principalmente em pedir, né? Então assim, eu não vou passar aqui os versículos, porque são muitos versículos em relação a pedir. Então tome cuidado, você que fica a todo momento: eu determino isso na tua vida, eu determino aquilo na tua vida. Outra coisa que está sendo muito usado por muitas igrejas aí é o tal do envelope. Ah, coloque o aluguel aqui no envelope, coloque a prestação do teu carro, disso ou daquilo, que Deus vai te abençoar. Aonde que está isso na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo disse que cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, aqui Paulo fala em relação às ofertas, que é para você ofertar conforme você sentir no teu coração. Então este versículo que eu acabei de ler, ele é muito usado de uma forma errada por aqueles que querem provar que o dízimo é válido no Novo Testamento, coisa que não é. Eu já tenho no meu canal aí um vídeo sobre os dízimos, e logo vou fazer um vídeo sobre as ofertas. Então, eu já vi pastores que usam o envelope de uma forma errada, de uma forma antibíblica, que pede para a igreja colocar um valor X no envelope, assim passando uma esperança de que esse crente vai ser abençoado por Deus. E não é bem assim. Isto não é bíblico. E também eles falam: dê isso
dê aquilo, que Deus não merece o teu apartamento, o teu carro. Olha, eu tenho um conhecido meu, que ele começou a visitar uma igreja evangélica aqui na minha cidade. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina, com muito orgulho. E ele acabou saindo dessa igreja, acabou até desistindo das igrejas evangélicas, achando que todas as igrejas evangélicas são assim. Ele foi visitar esta igreja com a sua namorada, e o pastor lá na frente começou: se você pode, dê teu carro, dê isso, dê aquilo. E o meu irmão, e esse meu amigo, essa pessoa, saiu da igreja. Não foi mais. E ele continua incrédulo na palavra de Deus. Continua sem ter nascido de novo. Então, devemos ter um cuidado com essas coisas. Coisas essas que não vêm de Deus. Não existe isso, dê teu carro, dê tua casa, como muitos já fizeram, já foram enganados por lobos, falsos profetas, pessoas que não foram enviadas por Deus. Outra coisa que muitas igrejas aí usam, né? Objetos ungidos, rosa ungida, tijolo ungido, caneta ungida, vassoura ungida, entre outros. Que absurdo! Igrejas que trabalham com objetos ungidos estão fora da direção de Deus. E essas pessoas que são enganadas por essas pessoas não têm o conhecimento melhor da palavra de Deus. Lamentável. Outra coisa que eu acho desnecessário, e atenção, para que levar uma fotografia ou uma peça de roupa de algum conhecido na igreja para o pastor orar? Está parecendo um centro espírita? Isso não tem necessidade de fazer. Atenção com isso. Quiser pedir oração para o teu filho, para alguém que você conhece, que está precisando, chega assim: irmão, ô pastor, só ore pelo meu filho tal, filha tal, meu esposo, minha mulher. Não tem necessidade de levar fotografia, e muito menos uma peça de roupa. Amém? Outra coisa errada também, campanha. Não existe campanha na palavra de Deus. Na Bíblia o que existe é voto. E o voto é para algum propósito, para algo assim entre o homem e Deus. Agora campanha, novena ou corrente, isso aí você pode fazer 7 semanas, 7 quinta-feiras, acreditando que você fazer essa campanha, essa novena, essa corrente que também muitas vezes é enviada através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, isso não promete nada de que Deus vai te abençoar. Sabe por quê? 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim, ó. Aleluia. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, e não determinar a Deus isso ou aquilo para a minha vida ou para a vida do meu irmão. Olha só. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. Então entenda que não é você fazer campanha corrente ou novena que Deus vai te obedecer, Deus vai te dar aquilo que você precisa, ou Deus vai te abençoar por algo que você precisa. Não. Por mais que você esteja sendo fiel a Ele, Deus vai dar aquilo que você precisa segundo a vontade dEle. Eu, depois que eu descobri a verdade sobre campanhas, novenas e corrente, eu caí fora. Eu não faço mais parte disso. Eu peço o que a Bíblia nos ensina, o que eu acabei de falar antes. Eu oro, peço a Deus e aguardo. Se for da vontade de Deus, Ele vai me abençoar com aquilo que eu quero para a minha vida ou para a vida de alguém. Amém? Outra coisa que eu já vi aí numa igreja evangélica, o pastor de lá colocou uma pia com água em frente do altar. Que absurdo! Aí no final do culto, esse é um só dos absurdos, de muitos que tem por aí. Aí no final do culto ele falava para a igreja fazer uma fila e ir lá naquela água lavar suas mãos, que elas estariam sendo purificadas dos seus pecados. Mas, a partir da hora que a pessoa aceita a Cristo na vida pela fé, ela já é limpa dos seus pecados. Então para que essa besteira de colocar uma pia lá e os irmãos ir lá e lavar suas mãos? Isso é algo que é absurdo, é um dos absurdos que está acontecendo nos últimos dias neste mundo. Outra coisa, não é que eu discordo, mas assim as igrejas têm o costume de fazer assim, ó,
Ah, segunda-feira é o culto do empresário. Terça é o culto da família. Quarta é o culto da vitória. Quinta é o culto disso ou daquilo. Entenda, meus irmãos, que que todo culto, ele é o pacote inteiro. Quando você vai se reunir para cultuar a Deus, ali já é o pacote inteiro, já é o culto da família, ao mesmo tempo que o culto do empresário, do trabalhador, da vitória, e por aí vai. Então, muitas vezes, alguma igreja que determina assim, ó, nesse dia é o culto dos empresários. Então só vai os empresários. Muitos irmãozinhos que não têm condições financeiras, às vezes, se constrangem de ir naquele dia porque pensam, não, hoje é o dia do culto do empresário. Então isso, de uma forma, assim, é algo que eu também acho errado. Porque se eu fosse ser o líder de uma congregação, de uma igreja, ou até na minha casa, eu ia explicar às pessoas, ó, hoje nós vamos começar um culto para Deus, e quero falar para vocês que este culto, ele é, ao mesmo tempo, ele é o culto para a família, para a salvação, da vitória, do trabalhador, enfim, amém? Outra coisa que está acontecendo em muitas igrejas evangélicas, está virando uma danceteria. Muitas igrejas estão levando o mundo para dentro da igreja. Efeitos de luzes. Igrejas que na hora do louvor apagam as luzes, fica a maior escuridão, parece uma boate. Então as pessoas desta igreja estão... não sei qual é o objetivo delas com isso, se é para atrair os mundanos, as pessoas do mundo para a igreja através do mundo. Isso não tem base bíblica também. Atenção! Outra coisa, você, meu irmão ou minha irmã, quando você tiver a oportunidade de levar uma palavra, antes do culto, antes da pregação, você tem que ser breve com a tua palavra. Uma palavra de no máximo 3 a 5 minutos. Amém? Porque a palavra de 20 a 30, 40 minutos fica para o pregador. E assim não cansa muito a igreja. Olha só, muito louvor também, antes de começar a pregação, não é bom. Às vezes tem igrejas aí que ficam 1 hora de louvor, vem o irmão cantar um hino, vem a irmã cantar outro hino, e por aí vai. Não, irmãos. Se fosse um líder, um dirigente, o máximo de 2 a 3 hinos, tá bom. Aí faz uma oração e passa para o pregador. Outra coisa também, a oração, seja no início do culto, no meio ou no final, ela tem que ser breve. Ela não pode ser muito extensa. Oração extensa, por horas, é quando você ora em secreto. Quando você dobra os teus joelhos na tua casa, ou em outro lugar, seja num templo. Ali você pode levar o tempo que quiser, ou no monte. Mas assim, quando você se reúne com os irmãos para ouvir a palavra de Deus, seja em casa, ou num templo, ou nas praças, ou no campo, que a oração seja breve. Amém? Culto extenso. Atenção. Vamos ter cuidado, pastores e dirigentes de igrejas, com o culto extenso. Culto muito extenso também não é bom. Cansa as pessoas. É por isso que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo disse: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Outra coisa também que tem que ser breve, o testemunho. Quando você, irmão ou irmã, tiver uma oportunidade de testemunhar do que Deus fez na tua vida, ou na vida de alguém que você conhece, o teu testemunho também tem que ser breve. Eu já fui num culto uma vez, que a irmã teve a oportunidade. Nossa, se o pastor não levantasse do banco e tirasse o microfone dela, ela ia acabar levando o tempo do culto todo falando do seu testemunho. Já estava 15 minutos, já quase indo para 20 minutos falando do seu testemunho. Então, tem que cuidar com isso. Outra coisa, atenção, aquela muita ida ao banheiro durante o culto, sabe? Eu já presenciei isso. Será que os irmãozinhos não conseguem aguentar pelo menos 1 hora, uns 40 minutos? Né? Eu já vi irmãozinho que vai 2, 3 vezes pro banheiro, vai e volta durante a pregação, né? Então, quando há necessidade ou tá com problema, aí tudo bem.
mas nem todo mundo está com problema de saúde ou que realmente precisa. Muitos vão somente para matar o tempo, para o culto terminar de uma vez. Eu já presenciei isso, lamentável. E aí como é que essas pessoas vão serem usadas por Deus? Como que elas vão serem cheias da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus? Como? Não tem como. Outra coisa, atenção, conversa durante o culto. Celular também durante o culto. Eu digo assim, usar o celular naquela maneira de alguém ligar o celular ali e ficar conversando com alguém, tá? Não sou nada contra tirar a foto do pregador ou filmar as irmãs lá cantando ou o pregador falando, não sou nada contra. Eu também faço isso às vezes em quando. De vez em quando eu faço isso, vou lá, tiro a foto do pregador, do amigo meu, peço para algum amigo meu também tirar uma foto minha, quando eu vou pregar, principalmente em uma igreja diferente. Isso não é errado, isso é algo bom, né? Então assim, ó, as conversas, né, vamos cuidar durante o culto, porque muitas vezes atrapalha também o culto. Já vi durante o culto crianças principalmente, até pessoas grandes, adultos, conversando, dando risadinha, ou dando atenção pro bebezinho do casal que está do lado, sabe? Ali fica só ali brincando com a criancinha, né? Não tá nem aí para a palavra de Deus, né? Então, cuidado, atenção com isso. Outra coisa que, atenção, que é desnecessário, você ficar trocando o cálice durante a ceia. Isso é desnecessário. O irmão já pega o seu cálice ali, né? O suco de uva, ou vinho para alguns, e daí fica trocando entre os irmãos. Isso é desnecessário. Outra coisa que muitos pastores ou pregadores falam durante o culto, ou no final, principalmente quando vai orar por alguém, fala assim, ó: isso é obra de feitiçaria, macumbaria, bruxaria. Que ridículo isso, você pastor, pregador. E é ridículo você falar isso durante os cultos. Para com isso. Para quem não sabe, espírito de Zé Pilintra, Tranca-Rua, são nomes que nasceram em centros espíritas, centros de umbandas. Então não existe isto é obra de feitiçaria, de macumbaria, de feitiçaria. Isso é ridículo. Outra coisa que também é muito usado, quando a pessoa, o pastor principalmente, o irmão vai orar por alguém e fala: tá amarrado, Satanás. Isso também é ridículo, não existe isso, tá amarrado. Satanás vai ser acorrentado ainda, lá em Apocalipse, capítulo 20. Ele vai ser amarrado realmente quando Jesus Cristo voltar. Então é besteira ficar falando isso durante os cultos. Tá amarrado, Satanás. Isso não tem nem o que dizer. Outra coisa que está acontecendo também em muitas igrejas, através de muitos pregadores, que durante o culto, no final do culto, eles falam assim, ó: o Espírito Santo de Deus está me revelando isso ou aquilo. Que tem 2 pessoas que aconteceu isso ou aquilo. Ou tem 3 pessoas que isso ou aquilo. Aí ele fala assim, ó: o Espírito Santo está me revelando que 2 pessoas foram livradas por Deus, passe aqui na frente. Aí levanta 3 pessoas, levanta 4. Ué, mas o Espírito Santo de Deus sabe que foi 2 e não 3, 4. Então isso é algo que eu já presenciei e não fecha muitas vezes como o pregador fala lá na frente quando está orando. Então tem que tomar cuidado, você pregador, que muitas vezes você acha que o Espírito Santo de Deus está te revelando algo e não é. É algo da tua carne, ou você quer se aparecer com isso. Amém? Outra coisa que está acontecendo não só no mundo, mas também agora em algumas igrejas evangélicas do Brasil, muitas igrejas estão pintando por dentro as suas igrejas de cor preta. Para que isso? Deus é luz, não é trevas. E eu e você temos que ser luz e não trevas. Então atenção, se isso está acontecendo na tua igreja ou ainda vai acontecer, de o teu pastor ou do líder vir com a ideia de querer pintar a tua igreja por dentro de cor preta. Atenção com isso. Outra coisa, o que acontece também quando o pregador, o pastor, no final do culto, pede para os irmãos colocar as mãos na cabeça. Para que é isso? Ou no final do culto, vire em direção à tua casa e ore em direção à tua casa. Isso é desnecessário, meus irmãos. Isso é algo que os homens inventaram de uns anos para cá e ficou. Não tem necessidade. Eu dobro meus joelhos, seja onde eu for, e peço para Deus. Deus abençoe a minha casa, a minha família. Eu não preciso apontar a direção da minha casa, como se Deus não soubesse. Deus sabe onde eu moro. Deus sabe onde você mora. Amém?
Outra coisa, palmas. Cuidado, atenção com as palmas. Muita palma durante o culto. Todo momento é palmas, é palmas, é palmas. Eu sei que Jesus Cristo merece as nossas palmas, mas tem que ter uma atenção com isso também. Demais também não é bom. Outra coisa, atenção com o som do fundo. Você que cuida, que é responsável pelo som da igreja, quando o pregador vai pregar a palavra, tome cuidado com o som, com o volume do som. O volume do som de fundo durante a pregação tem que ser bem baixinho, e não às vezes mais alto que a voz do pregador, como eu já vi por aí. Não sou contra em usar som de fundo nas pregações. Eu mesmo uso aqui no meu canal. Então assim, se você também quiser pregar sem som, sem problema nenhum. Jesus e os apóstolos pregavam a palavra de Deus e os profetas sem som de fundo. Amém? Então eu não sou contra o som de fundo porque eu mesmo uso. E muitas vezes eu acho, e eu já vi, que às vezes depende do som de fundo, ele se encaixa com a pregação e faz com que a pessoa sinta mais ainda a presença de Deus, tanto a pessoa que prega como a pessoa que ouve aquela palavra. Glória a Deus. Outra coisa, pregador ou pregadora da palavra de Deus, cuidado com os gritos na hora de você pregar a palavra de Deus. Quando você pregar a palavra de Deus, fale num tom manso, não precisa gritar. Se precisa falar alto porque a igreja é grande, tudo bem, mas eu me refiro a gritos. Isso machuca os ouvidos, isso nos deixa assim desconfortável, porque já aconteceu isso comigo. Eu já presenciei alguns pregadores que esbelavam, gritavam. E não é assim. As pessoas ao redor vão dizer, mas Deus não é surdo, para que gritar? Né? Ó, Mateus 12, versículo 19. Olha o que o evangelista Mateus fala a respeito de Jesus. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Então, nem o próprio Jesus gritava quando pregava. Se precisou, ele falou um pouquinho mais alto, num tom mais alto, para os irmãozinhos que estavam mais longe ouvir a sua ministração. Agora eu me refiro a gritos. Então, atenção com os gritos, você pregador ou pregadora da palavra de Deus. Amém? Outra coisa que tem que cuidar nas igrejas aí é o louvor. Muitos irmãos ou irmãs estão vindo com louvores que glorificam a Deus, mas com ritmos mundanos, pagode, bailão, funk, dance. Tem que tomar atenção com isso. Outra coisa, pedir para a igreja levantar antes de terminar a pregação. Eu acho assim, não acho errado, mas eu me refiro na situação em que o pregador está pregando a palavra e antes dele terminar de pregar, ele pede para a igreja se pôr de pé. E daí, em vez de ele terminar de uma vez a pregação e passar o microfone para o pastor, ele continua pregando. E aí os irmãos ficam ali mais 15, 20 minutos de pé. E eu já presenciei isso, já passei por isso. Isso é chato. Isso, a pessoa já está o dia inteiro, né? Já chegou na igreja cansado. E ainda tem que ficar mais 15, 20 minutos de pé ali ouvindo ainda a pregação do irmão. Então você pregador, pregadora que faz assim, cuidado. Eu costumo assim, ó. Eu prego, né? De 20 a 30 minutos a palavra, preguei. Passo o microfone para o pastor e terminou. Eu não peço para a igreja levantar e fico ali mais 15, 20 minutos falando. É nessa questão que eu me refiro. Então atenção nisso. Muitos irmãos, muitas irmãs não gostam disso. Né? Eles preferem que o pregador termine a sua pregação e passe o microfone para o pastor e pronto. O pastor vem, ora, agradece, abençoa a igreja e o povo vai embora. Outra coisa, tem igrejas que exigem, preferem o irmão que vai pregar na sua igreja se usar terno e gravata. Isso é algo assim que tem que ter atenção com isso, eu acho assim desnecessário. Então, pelo fato de eu estar aqui pregando de camisa, né, Deus não vai agir na minha vida ou na vida de quem está ouvindo, porque isso não é bíblico além de tudo, né? Só porque eu não estou pregando aqui de terno e gravata, não. Mas também se a tua igreja, por causa de normas, né, exige isso também, não sou contra também, né, mas eu acho assim que para pregar a palavra, né, para Deus o que importa é você pregar, falar, né. Deus ganha almas
até mesmo através de mendigos, para o seu reino, pessoas que conhecem a palavra. Então, atenção nisso também. Outra coisa, essa eu quero falar aqui de cultos domésticos. Eu falo porque eu já fui num culto doméstico, aonde se usava o microfone. Não tem necessidade nenhuma de usar o microfone numa sala pequena. Eu confesso para vocês que meus ouvidos chegavam a doer. Eu me sentia desconfortável com aquele barulho daquele microfone. Tanto que eu fui pregar aquela vez nessa igreja, nessa casa, e disse assim: irmãos, eu vou deixar o microfone de lado. Eu só falei um pouquinho num tom mais alto. Então, em casa, cultos domésticos, cultos nas casas, não tem necessidade nenhuma de ter um microfone. É só o irmãozinho ali na hora de pregar, né? Fala um pouquinho no tom mais alto, né? Porque uma casa é um local pequeno. Agora, se é num templo, num ginásio, aí tudo bem, há a necessidade de ter um microfone, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para os irmãos. Se você tem mais alguma coisa que poderia ser colocado, acrescentado, falado neste vídeo, que você acha que as igrejas têm que tomar mais atenção, né? Então, comenta aí embaixo no meu canal, e que este vídeo venha a servir para abrir os olhos de muitos, né? Pregadores, pregadoras da palavra de Deus, pastores e dirigentes de igrejas. Amém? Deus te abençoe.